Olá, pessoas. Boa tarde. Espero que estejam me ouvindo muito bem. Boas-vindas a mais uma palestra da Python Brasil, aqui na sala, na trilha Angélica Ross. Eu queria começar agradecendo todo mundo que está aqui, a organização, a Monize, que está dando significado a todo mundo que está aqui, que não pode me ouvir. E, bom, eu queria começar o papo aqui com vocês, dizendo que a gente tem uma campanha para contribuir com a ONG Mães de Favela, e o QR Code está aqui em cima. Então, se vocês puderem contribuir, se sentirem à vontade com isso, por favor, contribuam. Eu não me autodescrevi, eu sou um homem branco, cabelo curto, estou com um fone muito grande na minha frente e um microfone também. Eu tenho, sei lá, mais barba do que cabelo, parece que minha cabeça está do lado ao contrário. Então, boas-vindas. Eu queria lembrar um outro recado, é que mais tarde vão rolar as Lightning Talks, então são as palestras relâmpago, 5 minutos. Então quem tiver a fim de participar, vai ser bem divertido. Pode ir lá no canal do Discord, quero participar e participar das Lightning Talks. Bom, é uma honra estar aqui, porque eu tenho que apresentar uma pessoa que eu acho sensacional, que é o Érico. Meu Deus, nem sei o que eu tô fazendo aqui, sou apenas uma criança aqui, sou muito fã do Érico, então deem boas-vindas ao Érico. E outra coisa que eu queria falar é que eu tenho que apresentar ele, né? Obviamente, o Érico é uma pessoa sensacional, ele fundou 2 empresas, ele trabalhou em várias startups, ele é cofundador da PIB, Associação Python Brasil, ele é fellow member ou um membro gratificado, uma pessoa iluminada da Python Software Foundation. Ele é vice-presidente da Plone Foundation e ele é o Big Kahuna da Python Brasil, de número 7. Bom, boas-vindas, Érico. O palco é todo seu, sinta-se à vontade. Espero ter feito jus ao tamanho dessa apresentação aqui, que vai ser a tua. E, bom, quem quiser na trilha Angélica Ross no Discord, vocês podem ir mandando as perguntas e eu vou lendo aqui com o Érico no final da palestra. Então é isso, muito obrigado. Boas-vindas, Érico. A casa é toda tua. Érico, acho que tu tá no mudo. Agora sim, óbvio que tinha que acontecer isso. Primeiro, muito obrigado, essa apresentação arrepiou. Fazia tempo que eu não me sentia tão a participar de um evento. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde vocês estiverem ou quando vocês estiverem vendo isso. Minha autodescrição, sou um homem branco de óculos, camiseta de evento da Conferência de Plone de 2019, a última presencial, cabelo um tanto bagunçado, barba um tanto bagunçada. Eu estou aqui em casa, em Berlim. Aquele notebook azul ali no canto é histórico, que só aparece um pouquinho, porque ele esteve já em algumas Python Brasil, lá atrás. E eu queria falar um pouco sobre por que Python importa. Mas antes eu preciso fazer um aviso. Vamos lá? O primeiro aviso, e esse aviso é importante. Essa é provavelmente o título de palestra mais utilizado em apresentações de Python Brasil. Já foi usado pelo menos 3 vezes pelo Marco André Lopes Mendes, meu grande colega, Big Kahuna de Joinville. O título era sempre Por que Python? Era mais uma pergunta e ele explica o porquê Python. E já foi usado uma vez porque Python importa, por mim, então eu estou me plagiando, em 2007, lá em Joinville também, e eu vou fazer esse plágio. Aliás, eu vou plagiar 2 palestras minhas, estou meio que fazendo uma conexão com a minha história de Python Brasil, então espero que vocês gostem. Primeiro, a gente vai voltar um pouco no tempo. Nós vamos voltar para 2004. Era uma vez a comunidade Python. A comunidade Python provavelmente está uns 50% aqui nessa foto,
a comunidade em 2004, faltam algumas pessoas, mas a gente tem todo mundo que ia para os eventos, todo mundo que aparecia em eventos, tá aqui. Pessoas super importantes, pessoas que eu trago, que eu mantenho amizade até hoje, pessoas que eu tenho extrema admiração, apesar de não falar com uma certa frequência. Vou dar o exemplo do Kiko, que hoje está na Magalu. Pessoas que eu convivo, assim, quase que de uma maneira diária, como o Rudá, o JS, obviamente, Luciano Ramalho, a Tânia, a Rafa, o Jean Ferri e o Dornelles, que já nos deixaram, Sidney, Daniel Weinsencher, o mestre Gustavo Niemeyer, que era sempre um desafio para a gente trazer para os eventos, Rodrigo Senra, Seucan, Loreto, o Rochael, Leonardo Rochael, que eu acho que de todo mundo aqui é a pessoa que ficou mais tempo na PIB. E assim, eu vou até parar aqui um pouco, vocês olharem as fotos, Werneck, o Rudamora. Eu queria deixar um agradecimento enorme para todo mundo que está nessa imagem e para as pessoas que eu esqueci de colocar aqui ou não tive a imagem, porque vocês começaram tudo isso. Graças a vocês a gente chegou até onde a gente chegou. Aí, o que era a comunidade Python em 2004? Primeiro, nós éramos as crianças, né? Nós éramos os New Kids on the Block. A gente chegava nos eventos, grupo pequeno, tinha pouca influência, apesar de quase todos nós fazermos parte de comunidades open source, a comunidade Python em si era pequena. E eu gosto de lembrar dessa palestra Matando Java e Mostrando Python, que é uma apresentação do Rudá Moura e do Oswaldo Santana no FISLI 5, que foi a primeira vez que eu imaginei que a gente fosse apanhar numa palestra. Porque eles colocaram esse título e fizeram uma palestra para divulgar Python, só que toda a comunidade Sou Java estava na sala de camisas amarelas. E a comunidade Python, na verdade, todo mundo ficou meio de pé ou sentado no chão. Você vê que a foto ficou horrível, porque era assim, a gente tinha que tirar a foto e voltar correndo pro lugar. E assim, naquela época, Java era a linguagem única, todo mundo queria falar de Java. Você tinha muito desenvolvedor PHP, mas assim, Java é sério. Você quer arrumar um emprego, você vai estudar, vai para faculdade e vai aprender Java. Então, naquele momento, Python era apenas a linguagem que as pessoas aprendiam, porque elas gostam de linguagem de programação, elas gostam de programação. E tem um artigo ótimo do Paul Graham sobre isso, falando de por que naquela época o desenvolvedor Python era, na média, melhor que o desenvolvedor Java, e a explicação dele era, olha, você não aprende Python para conseguir um emprego. Você aprende Python porque você gosta de programação. E isso levou a gente a ok, a gente se encontra no FISLI, mas se a gente fizesse um evento? Na verdade, não é se a gente fizesse um evento. O Rodrigo Senra teve a iniciativa e criou o PyCon Day, que depois a gente volta e renomeia como PyCon Brasil, e depois a gente volta e renomeia como Python Brasil. Então, o primeiro evento de Python no Brasil, o primeiro evento grande de Python no Brasil, foi realizado em Campinas, na Unicamp, em abril de 2005. E aqui estão algumas pessoas, várias pessoas também queridas. Aqui tem o Krishna, de camisa salmão. Você tem o Fábio Riso, tem o Chiru, RBP, né? O Sandro aqui na frente. Era o evento de Python, foi o primeiro grande evento. A gente, nossa, esse é o evento da comunidade. Esse é o nosso evento, certo? Não, o nosso evento era o FISLI. Meses depois a gente vai para o FISLI, comunidade crescendo um pouco, e ali é onde todo mundo se planejava. O ano inteiro a gente falava, olha, nós vamos nos encontrar no FISLI. Porque o FISLI era o lugar da comunidade se encontrar, era o lugar da comunidade conversar, planejar o futuro. Nesse FISLI, em 2005, eu acho que foi quando a gente plantou a ideia de, olha, e se a gente se organizasse melhor? Tem uma foto da escadaria ali do prédio da PUC, onde tem um grupo de pessoas discutindo e se
nós nos organizássemos melhor e se nós tivéssemos uma entidade jurídica para garantir que a gente consiga montar os nossos próprios eventos, fazer as coisas andarem. Isso virou realidade quase 2 anos depois. A gente de novo no FISLI, a gente conversou bastante, a gente se encontrou em outros pequenos eventos, mas FISLI 8 a gente anuncia, olha, vai existir a Fundação Python Brasil. E eu acho que a gente tem algumas camisetas, tem alguns brindes, algumas coisas da Fundação Python Brasil. E assim, você olha, peraí, fundação não é associação? Pois é, excesso de vontade e pouco conhecimento na época. A gente estava seguindo o exemplo da Python Software Foundation e da Pluri Foundation. Boa parte da comunidade trabalhava com Pluri nessa época, então a gente tinha 2 exemplos, duas fontes para beber a informação, trazer. Pensamos, vamos criar uma fundação aqui no Brasil. Foi o momento que a gente descobriu que para criar uma fundação você precisa ter um capital um pouquinho maior do que a gente tinha, então ficou um tanto complicado, inviabilizou a criação de uma fundação. A gente descobriu isso e meses depois, em junho, nós criamos a Associação Python Brasil. Importante notar que existe um problema de diversidade aqui. O Luciano Ramalho apontou isso ano passado. E a primeira correção da conversa do ano passado que eu vou fazer em vídeo é: então, existia uma mulher aqui que é a Rafa e ela tá tirando a foto. Então é assim, a Rafa, que é uma das grandes lideranças da comunidade Python desde sempre, e ela é aquela pessoa que lidera, mas ela não vai lá na frente e fala. Ela tá tirando a foto, ela auxiliou a gente a fazer toda essa organização. Mas assim, a Associação Python Brasil, ela nasceu com alguns objetivos. Primeiro, não depender de pessoas. Nessa época, os servidores da Associação Python Brasil eram mantidos ou por uma pessoa pagando mensalmente, domínio era controlado, eu acho que pelo Osvaldo, o Jean mantinha o servidor do Chesope, as listas de discussão tinham alguns heróis que ficavam ali tentando manter a coisa funcionando. A realidade isso não era sustentável. A gente queria criar uma estrutura que, primeiro, ajudasse a entrada de novas lideranças, tirasse a responsabilidade dos ombros de algumas pessoas e passasse isso para uma organização. E também ter uma forma, uma entidade jurídica de atrair patrocinadores, organizar eventos e distribuir esse dinheiro do evento de uma maneira efetiva. A primeira ação da Python Brasil é a Python Brasil 3, que aconteceu em Joinville em setembro de 2007. O que é importante vocês saberem sobre aquela Python Brasil? Ela é a primeira Python. Eu vou usar Python Brasil daqui para frente, então esqueçam se eu falar PyCon. Mas a primeira Python Brasil que foi organizada de maneira profissional. Nós tivemos uma empresa que vendia patrocínio, nós tivemos o dinheiro entrando e sendo utilizado para trazer palestrantes e assim, a memória pode falhar, mas eu lembro que a primeira pessoa que recebeu dinheiro da Python Brasil para participar de um evento de Python no Brasil foi o Andrews Medina. Nós precisávamos de alguém para dar um treinamento de Django. A pessoa que ia dar o treinamento não podia. O Andrews já era uma personalidade, nós trouxemos ele para Joinville, pagamos a passagem, como a PIB, pagamos a passagem e Andrews Medina esteve ali no evento. E, sinceramente, existem investimentos e investimentos. O investimento de trazer o Andrews é uma das coisas mais relevantes que a PIB fez em termos de efeito borboleta. Porque ele se tornou uma liderança importante e assim,
é uma pessoa que eu admiro profundamente. Além disso, esse evento teve 10 treinamentos. Esse evento foi realizado numa universidade e nós tivemos o objetivo de atrair os estudantes. Foi a iniciativa de fazer a Python Brasil, fazer a comunidade brasileira crescer. Nesse evento eu fiz a palestra Porque Python Importa. Naquela época, a primeira preocupação dessa palestra era falar de adoção de Python. Porque, apesar de a linguagem ser incrível, a comunidade ser super importante, a gente não conseguia espaço, a gente não conseguia divulgação. Quando você pegava uma revista de negócios, as pessoas estavam falando de Java, era tudo Java, existia uma linguagem única que era Java. Então você tentar falar, olha, vamos usar Python, era complicado, era difícil. E a realidade é que Python era um diferencial competitivo. Todo mundo que usava Python era produtivo, era muito rápido para implementar coisas e não queria divulgar muito isso. Então a gente tinha vários casos. Tinha um caso de uma empresa de plano de saúde que tinha vários hospitais que eles usavam Python para que a gente faz hoje com ETL, pegar dados de vários lugares, colocar no Data Warehouse. Eles se recusavam a compartilhar esse caso com qualquer pessoa. Por quê? Olha, isso daqui é a nossa vantagem. Eu consigo trazer um hospital para dentro da nossa plataforma em questão de dias. Concorrente demora meses. Então a gente tinha essa dificuldade. E faltava, na minha opinião, à época, uma estratégia de marketing para a linguagem vinda de cima. Quanto Java você tinha empresas trabalhando, fazendo marketing do Java? Quando você pensava na época, você tinha .NET, você tinha Microsoft empurrando .NET para tudo quanto é lugar. Python, Ruby, elas existiam apenas por comunidade. E a Python Software Foundation, ela não tinha uma estratégia de, olha, vamos divulgar Python para trabalhar com Data Science ou Web. Python Software Foundation sempre foi muito reativa com relação a marketing. Aliás, a Plone Foundation sofre do mesmo problema até hoje. E eu posso falar com conhecimentos de causa. É difícil você divulgar, fazer marketing para uma tecnologia quando ela é usada por diversas empresas em diversos lugares do mundo e de diversas formas. Então a gente tinha esse pequeno problema de como fazer Python virar mainstream. Nós não éramos. A gente não conseguia atrair mais gente para a comunidade porque, então não vou aprender, não vou conseguir um emprego trabalhando com Python. Então era um problema a ser resolvido. E o que aconteceu? Vamos acelerar um pouquinho. 5 anos para o futuro. Primeira coisa, Python é importante. Eu terminava aquela apresentação falando Python importa. Python importa porque ela é diferencial. Python importa porque a comunidade é diferencial. A gente acelera para 2012. 2012 é um ano importante porque 2011 eu organizei a Python Brasil. Eu fui o bicaúna da Python Brasil em São Paulo. 2012 eu estava super relaxado e eu fiz essa apresentação. Associação Python Brasil, o que deu errado? Primeiro, que todo mundo que me conhece ficou me acusando de fazer uma trollagem, de ser troll, de querer gerar burburinho e atrair mais gente para a apresentação. E a realidade é que eu abordei 3 tópicos importantes na época, para mim. Marketing já não era mais um deles. O primeiro ponto era novas lideranças. A gente sofria de um problema de que a Associação Python Brasil ela foi fundada em 2007. Em 2012, ela era tocada pelas mesmas pessoas que fundaram em 2007.
Tava mudando um pouco a dependência, mas era assim, a gente dependia ainda de algumas pessoas. Além disso, a gente continuava com um problema de diversidade, como atrair mulheres ou como atrair pessoas de outros grupos que não fossem homens brancos cis para dentro da comunidade ou para serem representativos dentro da comunidade. Já existiam iniciativas fora do Brasil, já existiam algumas iniciativas no Brasil, mas a Associação Python Brasil ela fazia absolutamente nada à época para trabalhar isso. E um outro ponto que eu bati bastante ali era a questão de usei esse termo, eu não lembro de onde eu peguei ele, mas é local. Você tem que pensar no global, mas tem que agir localmente. A gente não cresceria como uma comunidade se, ao invés da gente só pensar no evento Python Brasil, a gente não pensasse em grupos locais. Todo mundo queria organizar uma Python Brasil, mas assim, Python Brasil sempre acontece na segunda metade do ano e a gente tinha a primeira metade do ano vazia de eventos. E a ideia era, olha, a gente pode fazer vários eventos regionais para atrair para Python Brasil, porque nem todo mundo consegue, por exemplo, sair de Caxias do Sul e ir para o Rio de Janeiro, sair de Manaus e ir para o Rio de Janeiro para um evento de Python. Então, a preocupação tinha que ser, olha, nós temos que levar Python para muito mais próximo das pessoas. E aí, falando em não depender de pessoas, essa apresentação de 2012 ela já acontece um ano após o falecimento do Dornelles Tremea. O Dornelles era o presidente da Associação Python Brasil à época. Ele carregava a Associação Python Brasil nas costas. Ele era um líder da comunidade, era a unanimidade, porque ele conversava com todo mundo gostava dele, ele sempre estava dedicado a pegar um pedaço do tempo dele e se colocar como mentor para novas pessoas, o que colocava vários de nós, e eu me incluo, numa posição super confortável de, tem alguém querendo entrar na comunidade, o Dornelles vai ter tempo. Né? O Dornelles faleceu e de uma hora para outra a gente ficou perdido com relação à PIB, nós perdemos a liderança técnica que a gente tinha de mentoria e por aí vai. E isso foi o alarme para a associação, na minha opinião. Alguns anos depois a gente perdeu também o Jean Ferri, que era outra pessoa que era super dedicada à comunidade, era daquelas pessoas que matavam no peito e falavam, olha, vamos organizar um evento, vamos organizar um sprint, olha, a gente precisa treinar pessoas, tem que manter um site. Nesse espaço de tempo que nós perdemos os dois, foi muito duro para a comunidade, principalmente para o subgrupo da comunidade brasileira de Python, a comunidade de Plone. Nós ficamos literalmente órfãos. Nós perdemos as duas grandes lideranças que nós tínhamos. E a realidade é que a gente precisa sempre se preocupar com como fazer a sucessão dentro da comunidade, porque não só esse tipo de coisa acontece, mas também pessoas mudam, né? Depois de um tempo você para de trabalhar. O Gustavo Niemeyer era uma liderança de Python e hoje ele trabalha com boa parte do tempo com Go e ele está feliz. Tem gente que parou de trabalhar com desenvolvimento e mudou de área. Então você tem que se planejar para isso, você tem que se preocupar, ou seja, você tem que trazer mais gente. Eu admito que em 2012 eu estava bem preocupado. E era assim, eu tinha um receio de que em 2013 a gente não tivesse uma Python Brasil, que a gente não conseguisse trazer novas lideranças, que a gente não conseguisse empoderar essas lideranças. Só que, assim, surpresa, a gente teve uma nova geração. E a gente continua tendo uma nova geração. E, assim, desse slide, eu acredito que menos da metade eu conheça pessoalmente, ter apertado a mão, ter conversado. E
algumas das pessoas, quando eu saí da comunidade, quando eu vim morar na Alemanha, eles estavam começando a despontar. Eu, por exemplo, fui desenvolver uma amizade com a Kátia Nakamura aqui, na Europa. Né? E quando eu vejo o Dinossauro com a Live, o Bruno, a Letícia com o Pizza de Dados, a Jéssica fazendo um trabalho maravilhoso, a Ana Dulce matando no peito e organizando o evento, Thaís, a Lidiane, que assim, primeiro, eu sou fã e eu fico feliz que tem mais alguém que gosta de futebol nessa comunidade, né? Porque lá na primeira geração éramos eu e Dornelles. Eu, Dornelles e Oswaldo. Eu e Oswaldo corintianos e o Dornelles colorado. O resto é assim, tá passando um jogo de futebol. Mas alguém tá falando sobre código, é código. E assim, eu queria, o Mário, olha, mas eu tenho uma pessoa que eu queria dar os parabéns, que eu acho que é a pessoa mais importante da comunidade Python desde que eu conheci, essa pessoa é a mais relevante, que é o Fernando Massanori. Professor, muito obrigado. Eu acho que ninguém fez tanto por Python como você fez. Eu tive a honra de entregar o prêmio Dornelles Tremé em 2013 para você e assim, olha, muito, muito, muito obrigado. Ter você na comunidade é fantástico. Além disso, a comunidade ficou mais diversa. Está longe de ser o ideal. A gente teve a palestra agora da Bia e assim, nós ainda sofremos com uma discrepância enorme da quantidade de mulheres para homens, quantidade de pessoas negras para pessoas brancas, e isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Só que assim, eu estou admirado quando eu entro no site da PIB e eu vejo a quantidade de grupos regionais de PyLadies. Eu sigo o AfroPython e eu fico admirado das iniciativas. Vocês estão de parabéns. Querendo ou não, se hoje a gente tem um evento com mais de 1.000 pessoas, se hoje a gente tem um evento que é organizado online, passa por aqui. Passa por incentivar que a gente tenha pessoas que não são homens brancos de óculos, cabelo desgrunhido, falando aqui. Olha, parabéns. Eu não consigo demonstrar o quanto eu estou admirado com tudo que vocês fizeram nos últimos anos. E, além disso, é uma comunidade distribuída. Agora você tem grupo local em vários lugares. Alguns desses grupos são mais ativos, outros grupos vão ser menos ativos, mas assim, gente do céu, a gente tem grupo local em tudo quanto é lugar do Brasil. Eu separei alguns aqui com logo para deixar claro. Eu faço parte do Grupais SP, eu sigo, né? Além disso, eu queria colocar que isso daqui é o exemplo de, olha, local, trazer Python para perto das pessoas, não fazer as pessoas terem que se deslocar. E essa mentalidade a gente trouxe aqui para a Europa. A gente tem alguns grupos de usuários de Python na Europa, a gente tem PyBerlin e por aí vai, mas o que eu gostaria de dizer é, nós temos a Python Brasil Berlim e nós temos a EuroPython BR. São dois grupos que seguem os moldes de grupos locais e que antes da pandemia, né, a gente se encontrava para tomar cerveja, tomar suco, mas para falar de tecnologia. E assim, é a mentalidade de no seu local você fazer a diferença e você trazer mais gente e você divulgar. E o interessante é que essa mentalidade é importante para a gente que está aqui fora do Brasil. Porque você vai olhar, a Kátia, ela ajuda a organizar uma PyCon aqui na Europa. Você vai olhar, vários de nós aqui de Berlim ajudamos a organizar PyPizza e por aí vai. É
pegar o regional e aplicar de maneira global. Além, obviamente, da gente ser, da comunidade brasileira ser respeitada fora do Brasil. A gente vai falar mais sobre isso. Aguarde. O que é importante nessa história toda é, Python importa, mas Python importa não por causa da linguagem. A linguagem é importante, a linguagem é super relevante. Eu adoro Python, é a minha linguagem favorita. Se eu tenho que escrever alguma coisa do zero, eu vou escrever em Python. Mas eu me considero um Pythonista, eu considero parte da comunidade, mas eu trabalhei com PHP, trabalhei com Java, trabalhei com Ruby, desde que eu saí do Brasil. Trabalhei com Go. O Oswaldo Santana, que é um dos meus ídolos em termos de Python, foi CTO de 2 empresas usando PHP. O Ramalho deu palestra na ElixirConf, deu palestra de Go. A última vez que ele esteve aqui em Berlim, ele foi dar a palestra no encontro de Go. A realidade é, linguagem é importante. A linguagem fez com que vários de nós, aliás, vários de vocês, não eu, porque comi bola, mas tivessem relevância no rover que está em Marte. Bibliotecas em Python hoje rodam em Marte. É importante, mas para mim, o que é mais importante que a linguagem é a comunidade. Mais importante do que você pensar se a gente tem type hints ou não, se a gente vai suportar protocols, se a gente tem o novo pattern matching, é o fato que, primeiro, como comunidade, a comunidade Python é diferente. A comunidade Python, ela tem ela parte da liderança do Guido. O Guido é uma pessoa que sempre incentivou trazer mulheres, trazer pessoas de minorias para dentro da tecnologia. Ele é um fã das PyLadies, ele que normalmente é uma pessoa mais reservada, ele se dispõe a fazer parte de leilões para arrecadar fundos para a organização das PyLadies. E, além disso, foi criada há muito tempo a Python Software Foundation, e a Python Software Foundation é, para mim, um exemplo bem acabado de como uma organização pode se posicionar e trazer, deixar claro que naquela comunidade as coisas são diferentes. Eu coloquei aqui um tweet da Python Software Foundation se posicionando por Black Lives Matter. A Python Software Foundation impõe obrigatoriedade de código de conduta em eventos que ela patrocina ou organiza. Isso é importante, isso faz diferença. E se você olhar o board, o conselho de diretores da Python Software Foundation, provavelmente é o conselho mais diverso que a gente tem em comunidades open source, em projetos open source. É de se admirar. E além disso, Python une pessoas, você cria as amizades. De novo, comunidade. Alguns dos meus melhores amigos eu conheci graças à comunidade Python. Várias pessoas que são as primeiras pessoas que eu falo de manhã, principalmente por causa de fuso horário, e são as últimas pessoas que eu mando mensagem à noite, são da comunidade Python. Conheci ali. E eu queria pegar um exemplo de como a comunidade Python brasileira, eu ia falar é foda, mas vamos lá, é foda. Eu vou dar um exemplo do Juan Funes. O Juan, que não é brasileiro, é uruguaio. Eu conheci ele em 2012 na PyCon Uruguai. Eu estava lá dando uma palestra e ele pediu dicas de como mudar para o Brasil. Conversei com ele, dei dicas. E aí vem a parte interessante, ele conversou também com o Massanori. Também dicas, tempos depois, Juan morando no Brasil. Passa o tempo, o Juan, eu vou em 2017 para o Brasil e eu dou uma palestra no Grupai, São Paulo. E o Juan brinca assim, falando, pô, então, olha, o Eric e o Massanori são responsáveis de eu estar aqui no Brasil. E na minha palestra eu brinco, olha, eu sou tão velho de comunidade que eu era da época em que eu trazia gente para o Brasil e agora eu exporto gente para a Alemanha.
né? Eu tinha trazido para cá o Rudá, tinha ajudado mais uma série de outras pessoas da comunidade a saírem do Brasil e tentarem novas posições aqui fora. E mudamos um pouquinho para frente. Juan hoje mora aqui em Berlim. Juan é CTO de uma empresa por aqui, né? Tenho o prazer de trabalhar com ele nessa empresa, em alguns projetos. E esse é o ponto, né? E ele chega aqui e ele coloca essa mesma mentalidade de comunidade, de divulgação, de trazer para os grupos de Python aqui, para a empresa que ele está trabalhando. E aqui eu coloquei algumas fotos, né? A gente tem gente hoje morando em Taipei, a gente tem em Estocolmo, tem em Amsterdã. Aliás, tem uma comunidade grande em Amsterdã, tem uma comunidade grande aqui em Berlim, tem uma comunidade grande em Brno, lá na República Tcheca. A gente se encontra, aliás, a gente se encontrava antes da pandemia na FOSDEM, que é tipo a conferência de open source aqui da Europa, lá na Bélgica. Então foi a última vez, por exemplo, que eu vi a Letícia, o Marco Rouget, eu acho que o Banff também estava lá. Então é assim, isso continua existindo, a gente continua conectado. E assim, vários de nós tiveram uma carreira bem mais interessante graças às conexões da comunidade Python. E assim, e para o mundo Python, a comunidade brasileira importa muito. Eu votei, obviamente, na Débora, eu tenho direito a voto, então eu votei nela. Ela hoje faz parte do conselho da Python Software Foundation. A Kátia é parte do conselho da Django Foundation. Eu sou parte do conselho da Plone Foundation. E assim, a gente tem 3 fundações de open source com brasileiros no conselho. Se eu volto lá para 2008, 2009, a gente não conseguia nem ter voz nas comunidades. A gente não conseguia falar, não conseguia sair, porque a gente sofria dessa limitação. Exceções feitas a Gustavo Niemeyer, exceção feita ao Luciano Ramalho, que, aliás, Luciano Ramalho com o livro Fluent Python é a minha conversa de preferida, quando a pessoa vira assim, você conhece Python? Eu falo, pô, conheço. E aí eu pergunto, qual é o seu livro favorito? Fluent Python. Pô, livro maravilhoso, Luciano Ramalho. Inclusive tem até uma dedicatória ali, ele colocou meu nome no livro. Então, é bom para dar uma quebrada de gelo, né? Quando a pessoa vem te explicar o que é Python. Brincadeiras à parte, arrogância à parte. Mas assim, pô, eu conheço o Luciano. O Luciano é meu amigo e, pô, ficou aqui em casa quando ele veio para Berlim. Então, eu tenho que usar essa carta de super trunfo. Python importa. E para o mundo, a comunidade brasileira importa. E eu vou terminar com esse tweet. Esse tweet da Thaís de ontem é assim, eu já tinha terminado a apresentação e eu dei um jeitinho de colocar esse último slide aqui. Uma Python Brasil muda vidas. Isso inclui essa Python Brasil Online. Importante. Python Brasil de 2011 foi super importante para mim. Foi quando eu descobri que eu ia ter um filho. Foi nessa época. O Oliver, que ele assistiu o comecinho dessa apresentação. O Humberto descobriu que ia ser pai. Humberto Diógenes. Eu vejo as pessoas agora levando os filhos. A Rafa, na Python Brasil de 2013, foi logo depois da Python Brasil. Ela estava grávida. Logo depois nasceu o Rodrigo. A Python Brasil é importante pra gente. E eu queria agradecer a organização desse ano por tudo que vocês fizeram. Porque fazer parte da Python Brasil é especial. Sempre. Eu queria agradecer. Aqui estão os meus contatos. Por favor, me sigam no Twitter. De vez em quando eu escrevo em português, de vez em quando em inglês. Eu não vou participar das tretas de porque eu escrevo em inglês ou português. Meu LinkedIn também é EricoF. Essa apresentação está em speakerdeck.com/EricoF e eu peguei esse template de um site chamado SlideGo. Obrigado, eu acho que boa parte das fotos ou são minhas ou eu pedi autorização. Então, se tiver alguma que não é,
Perdão, eu coloco o crédito depois. Muito obrigado. Fico aberto para perguntas. Pô, tô aqui paralisado. Obrigado pela palestra, Érico. Muito obrigado, de Não, verdade. eu que agradeço, sério. A primeira pergunta que a gente tem aqui é do Masa, professor Olha só. Masanori. Ele faz a pergunta assim: vendo o crescimento da adoção da linguagem e uma consequência, o número de pessoas que participam dos eventos, quais dicas para manter esse espírito que foi criado? Liderar, por exemplo, eu acho que assim, é o que está acontecendo aqui, né? De novo, quando a Python Brasil começou, a gente se inspirava muito nas conferências de Plone. A gente se inspirava muito no que eles faziam lá fora. Inclusive, todo o processo de seleção de onde vai ser a Python Brasil é uma cópia ipsis literis do que a Plone Foundation fazia com a conferência de Plone. Só que assim, nos últimos 3 anos, eu ajudo na organização das conferências de Plone e eu falei, então, amigão, para que a gente tem que olhar para a Python Brasil. O que está sendo feito pela Python Brasil, pelas pessoas dessa nova geração, é exemplo para ser levado para todos os lugares do mundo. É óbvio que com um volume maior você vai ter mais ruído, você vai ter problemas, mas assim, quando você tem lideranças que estão comprometidas com inclusão, com diversidade, com criar um ambiente que é positivo, tudo funciona, ok? E assim, uma história pequenininha. Primeira vez que eu vi acho que a primeira e a única que eu vi o código de conduta ser aplicado foi numa EuroPython em 2013, quando tava lá eu, o Leonardo Rochael, e um americano foi fazer graça com uma das mulheres que estava trabalhando no evento. Foi expulso e ele foi execrado pela comunidade inteira, inclusive pelo Guido, inclusive pela organização do evento. E aliás, eu queria deixar um ponto aqui, eu não falei o nome de uma pessoa. Fábio Plieger, ele é um ilustre desconhecido na comunidade brasileira, mas ele organizou EuroPython por 2 ou 3 anos e ele é uma pessoa super reconhecida. Então, assim, Python Brasil exporta talentos antes mesmo da Python Brasil existir. Pô, massa. Pô, tem um monte de gente digitando aqui no chat, eu quero ver quem vai mandar a pergunta primeiro aqui. Eu gostei aqui do comentário, o Juan é top. Sim, o Juan é top. Cara, Juan, é sensacional. Não, ele é Saudades, fabuloso. inclusive. Outros nomes, dado que a gente tem tempo enquanto as pessoas estão digitando, Python Brasil Berlim. Então a gente tem aqui Sérgio Bruder, a gente tem o Aurélio da Regular Expression, apesar de não morar em Berlim, ele está no grupo. Tem o Arts da Red Hat, a gente tem o Bruno Gola, tem o Márcio Maza, tem o Cristiano Anderson, tem. Quem mais? Tô esquecendo mais um monte de gente agora, né? Ana Paula, pô, keynote do ano passado. Aqui é um grupo forte, viu? Tem uma pergunta do Nicolas agora, e ele falou assim: que exemplos você acha que a Python Brasil pode levar para outras comunidades de programação do Brasil e mundo afora? Eu acho que assim, primeiro, essa criação de novas lideranças, o fato de você conseguir rapidamente trazer novas lideranças para dentro da comunidade, o fato de essas lideranças elas entrarem, fazerem um evento, 2 eventos e elas saírem de cena, ajudarem, mas não estarem ali na linha de frente, evita burnout, evita que a pessoa largue tudo. E outro ponto é se preocupar com inclusão. Inclusão é importante. Ter exemplos é importante, sempre. Pô, muito obrigado, Érico. A gente chegou no final do tempo aqui, mas eu queria pedir humildemente se tu pudesse ir conversar com a gente numa sala no Discord, contar histórias. O Maza tá falando das histórias, a Ana também. Então vamos abrir uma mesa e vamos conversar se tu Estarei tiver um lá, tempinho. estarei lá. Tem sim.
Gente, muito obrigado. Ah, só o merchan. PyCon Sweden, semana que vem, dia 21 de outubro, eu sou keynote lá. Não falando de Python Brasil, falando de Plone, de como a comunidade de Plone mantém o Plone. Também vai ser ao vivo no YouTube. Eu vou estar falando em inglês, espero. E a PyCon Sweden é organizada por um brasileiro, Hélio Loureiro. Beijo no coração. Obrigado, gente. Obrigado. E com isso agora a gente cai num pequeno intervalo e a gente volta nas palestras daqui a pouco. Valeu, pessoas. Até a próxima.